Fala galera, tamo junto galera. Hoje eu vou passar pra vocês umas dicas aí galera, certo? Vou passar pra vocês umas dicas de pouca coisa que eu aprendi, né? Pra quem não sabe galera, no passado eu trabalhei. Pra quem não sabe, no passado eu trabalhei numa empresa da Cameron, né? Da Technic, ali no Norte Shopping Sobral. E no CTC, Cameron Trade Center. E trabalhei também no OTC. E nesse meio tempo trabalhando, acordando cedo, todo dia de manhã, acordava às 6h30, tomava o café lá no refeitório lá da firma, da Cameron Technic, né? Aonde o cofundador, ele é lá de Fortaleza, da capital, é o mesmo fundador do Norte Shopping de Fortaleza, né? E aí galera, eu trabalhei na Cameron e trabalhei em outras empresas terceirizadas também, no ramo de pintura, né? Eu não tô falando, galera, de desenho. Corta o vídeo e matar uma curiosidade rápida. Muitos me perguntam, Manuel, como foi que tu fez esse desenho aí? Nossa, ficou bem. O Kakashi Sensei, o Naruto ficou bem organizado ali. Por que tu não terminou embaixo? Porque tinha uma cama e eu só quis fazer até aí. Aí eu podia fazer umas nuvens, um acabamento. Mas resumindo, não é bicho de sete cabeças, qualquer pessoa pode conseguir. Tudo que você vai ter que fazer é colocar um tripé de celular. Você vai comprar uma folha de transparência. Nessa folha de transparência, você vai pedir o seu colega para imprimir o desenho que você quer. Geralmente, a folha de transparência ela é do tamanho de uma folha de caderno A4, papel almassa A4 e papel de caderno. Então, depois de você passar o desenho imprimido, ou se você souber desenhar, você faz. Você cobre o desenho com a caneta, depois joga a folha de transferência em cima e cobre com um pincel. Um pincelzinho que depois dá para limpar. Aí você coloca essa folha de transparência no seu tripé empendurada, na moda de quem pendura foto quando está revelando, igual empendura roupa no varal. Você coloca um ferrinho, um arame, coloca um grampeador, um prendedor de roupa, né? Aqueles prendedor, você coloca. E aí na ponta do prendedor do outro lado aqui você vai colocar a pontinha da folha transparência. E aí depois, galera, por detrás da folha transparência, você coloca a luz do flash do seu celular, ou uma lanterna potente, ou um farol refletor. Com isso, ele vai projetar a luz, e aí, aonde você marcou na folha transparência o desenho, vai aparecer automaticamente na parede. Aí você vai só aproximando da parede a folha de transparência com o celular. E também você vai afastando assim o celular, ó, da folha, vai afastando assim, ó, bota perto, longe, até chegar no enquadramento legal que dê para você desenhar e que fique grande. Foi assim que eu fiz o Naruto, primeiramente, depois eu fiz o Kakashi. Eu fiz o Naruto bem pequeno assim, numa folha, depois joguei na folha de transferência transparente. E aí quando eu liguei a lanterna do meu celular por detrás da folha, ele clareou o Naruto lá. E aí eu fui só cobrindo com lápis. É claro que você precisa ter um pouco a mão livre, treinar, né? Fazer desenhos, círculos. Você vai treinando a fazer círculos, quadrados, triângulos. Começando numa base. Eu já tenho uma base, porque eu sempre gostei também de artes. E se já desenhava, eu já fiz vários treinamentos de arte. Então para mim ficou bem fácil. Para quem nunca fez também dá sim. Basta concentrar. Coloca uma musicazinha para relaxar e tal. E aí você pode estar fazendo, ó, através de uma transferência. Também os caras mais profissionais que eu já vi aí, eles costumam fazer utilizando também um retroprojetor. Mas um projetor ele é muito caro, certo? É coisa de R$ 2.000. Então você às vezes não tem, você consegue fazer a projeção do seu desenho na parede. Desse método que eu falei, utilizando uma lanterna forte, ou do celular, ou uma lanterna normal, ou um farol refletor. Você utiliza uma folha de transparência já com o desenho feito nela. E aí quando você clarear, a luz vai passar normal e só onde ficar o desenho vai ficar lá na parede. Aí você apaga assim a luz, ó. Você vem, apaga a luz para ficar bem mais escurinho. É legal o ambiente mais escuro, porque você vai ver bem mais, melhor o detalhe. E aí você vai só fazendo de preto com branco, no pincelzinho preto. Depois você vai aplicando as cores. Foi assim que eu fiz, certo? Então voltando agora para cá, galera. Eu tô explicando aqui que eu tô fazendo essa pintura, né? E aí o que eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi, né? Para quem não sabe.
Então vamos começar do início. Todo mundo vai dizer, ah, cara, é muito fácil, é pegar uma trincha, né? É pegar um super cal. Aqui é super cal, não é tinta cara, é tinta mais barata que tem. Então você pega o super cal, né? Aí pinta, né? Assim, mano, na parede, né? Vai pintando e tal. Galera, pintar realmente não é difícil não. Mas para você que nunca trabalhou, eu já trabalhei com o Talentos. O Talentos, ele era um cara que se garante bastante na pintura e ele me ensinou muita coisa. Então eu vou estar ensinando para vocês. Então vamos lá. Quando você for pintar uma parede, galera, você tem que ver que você tem que isolar o chão para não sujar. Primeiro passo. Segundo passo, você nunca vai afinar a tinta de uma vez, senão você perde ela, ó. Já começou aqui. Essa é a diferença de quem diz que sabe pintar, mas quando chega na hora não sabe, para quem sabe. É a calma e a tranquilidade. Primeiro, para você pintar, você tem que, olha, aqui eu não cheguei e vim e pintei não. Eu passei uma vassoura, limpei, lixei alguns cantos, tampei alguns buraquinhos. Eu deixei a superfície o mais limpa e lisa o possível, para depois eu pintar. É o primeiro processo. Se você é preguiçoso, então você não vai chegar do jeito que chega e taca a tinta, vai tacando tudo, melando tudo, pingando no chão, cagando tudo. Não é assim. E aí vem outras técnicas. Primeiro passo é a limpeza. Segundo passo, que é o crucial, escolher bons materiais, ter pincel, ó, porque aqui eu tenho uma trincha velha, tenho uma nova e tenho outra para fazer os acabamentos lá embaixo ali, ó. Primeiro você faz o rodapé todinho embaixo, bem fortezinho a tinta. E depois você vai fazendo os rodapés em cima. Ali é porque o cara quer que deixe daquele jeito ali mesmo. E aqui também você faz os rodapés. Pronto. Depois de você ter feito os rodapés em cima e embaixo, aí você vem com essa trincha grossa. E aí não vai correr o risco de você passar a trincha no chão ali ou melar demais, porque já está pintado. Você vai parar a trincha exatamente aonde você já pintou ali, certo? É o segundo passo. Terceiro passo é você escolher boas tintas, bons materiais e nunca afine a tinta demais. Você tem uma tolerância, mas você pode afinar um pouquinho. Mas se a pessoa, veja comigo, olha, compreende e raciocina. Se a pessoa pediu para você pintar a parede, aí você afina a tinta, pinta, mas fica continuando aparecendo as marcas de reboco. Aqui, ó, como eu já passei aqui para ir matando o reboco. Fica aparecendo as marcas de reboco. Fica aparecendo aqui, eu já passei e não cobriu, ó. Fica aparecendo marca de batom que sujaram. Aí você pintou e ficou, mas foi porque a tinta, não sei o que. Não adianta depois você querer justificar. O erro foi quem? Foi seu. E você disse que sabia pintar. Quando foi na hora você não... Então pintar, galera, não é ficar pegando o pincel e esfregando no mesmo lugar assim, não. Você mela na tinta. Pintar é se sujar, é instruir um pouco. Mas não também demais, para a obra não ficar muito cara. Então você mela, passa 2, 3 vezes aqui, parou. Mela e vai andando. Se você ficar no mesmo tempo, a tinta que você tá no mesmo lugar ao mesmo tempo, várias vezes ali, você não tá mais pintando não. É o principal erro que eu já vi muita gente, inclusive até o meu pai que tem mais de 40 anos de trabalho de pedreiro e de pintura e de tudo, que ele trabalha sempre na área da construção. Inclusive ele é do tipo que faz isso. Eu, mestre, se você tá pegando a tinta para deixar na superfície, você só tem que passar 2, 3 vezes e pronto, e já aí. Quando você fica passando mais vezes, você acha que tá pintando e espalhando bem, mas na verdade você já tá tirando a tinta que você colocou. Então pintar é isso, é colocar a tinta no local que você quer. Se vai pintar um armário, você está colocando a tinta na madeira do armário. Vai pintar uma coisa de ferro, de aço tubular, você tem que pegar, preparar o ferro, lixar, passar um prime, depois passar a tinta desse mesmo modo. Passa duas pinceladas, mela na lata. 2 pinceladas, mela na lata e vai pintando. Não é ficar mela o pincel na lata e fica pintando no mesmo lugar, passando várias pinceladas, espalhando. Você não precisa mais espalhar a tinta, porque a tinta você já afinou no padrão. Você sempre olha qual é o padrão para afinar a tinta. Você olha a quantidade, quanto que até onde pode ir. Você tem que ler, saber ler. Por isso que é interessante você estudar, para você poder ler as referências que eles colocam. Mas se você não souber, pergunta para alguém. Então, você pega e vai pintando vagarosamente, certo? E sempre passa 2 pinceladas, no máximo 3. Mela,
passa 2 pinceladas, no máximo 3, mela e vai avançando. A intenção é gastar mesmo tinta, galera. Não existe pintar se não gastar tinta. Se você agora, quando é uma coisa muito que o dono é muito pão duro, mão de vaca, que realmente não tem dinheiro, não quer gastar, aí você dá uma, ó, eu vou pintar aqui, mas só para tirar um pouquinho a sujeira, mas vai ficar parecendo imperfeições. Aí tudo bem. Entendeu? Então o maior segredo que o Talentos me explicou quando ele pintava, e eu nunca pintei, eu só ajudava ele a levar os baldes de tinta. Era isso, era afinar a tinta do tanto certo, para não afinar demais, mas também não deixar muito grossa. Sempre verificar os rolos, porque ele pintava utilizando o rolo, ele fazia texturizado, ele fazia vários tipos de pintura, né, em parede. Sempre usar rolo bom, e quando o rolo já estava mais ou menos velho, o cara com pena de rebolar ia usar, esculhambava era a pintura. E um rolo era tão barato, então compensa muito mais comprar um rolo novo. Sempre procurar trabalhar com material bom, era isso que ele dizia. E pintar bem. Pintar bem com a tinta, nunca afinar demais, engrossar demais. Então o Talentos me explicou essa parte e eu estou explicando aqui para vocês, entendeu? Num pouco tempo que eu trabalhei com ele, ajudando ele. E era isso, a gente fazia. Ele pintava aqui e eu ia ajudando, carregando os baldes. Às vezes eu pintava alguns retoques. Então, com essas etapas aí, você consegue aprender uma boa pintura. Agora, a pintura de pistola e spray já é outra coisa. Nós estamos falando de pintura de pincel, certo? Pintura com pincel, trincha. E pintura com tinta acrílica para parede, né? E pintura de supercal hoje. Então, quando você vai pintar o supercal, né? Ele tem um limite, você não pode afinar demais. Às vezes você afina demais porque quer que renda, que não sei o que, mas não vai pintar. Você tem que deixar ele um pouquinho forte, que é para ficar bem pintadinho, entendeu? E outro, isso aqui, ó, nem vai durar muito tempo também, porque é supercal. E uma tinta também não, por quê? Porque aqui tem muita umidade e é necessário às vezes lixar, ó. Mas esse desenho aí, ele já tá com bastante tempo que tá aí ainda, ó. Mas você vê que ele já começou a descascar normalmente, ó. Ele descascou aqui, ó. Às vezes e era tinta acrílica isso aqui. Isso aqui não era supercal não. Se fosse supercal, talvez. Então, um dos principais segredos é esse, é você conhecer. Agora, para você trabalhar no nível profissional, que é outra coisa, aí você tem que fazer um curso, estudar e saber sobre os materiais. Quais os materiais? É porque tem, ó, a série de linha. Tem a série de linha de tintas. Tintas esmaltadas, fosca, perolizadas, tintas acrílicas emborrachadas de revestimento, tinta para interiores e exteriores, tinta anti-mofo, anti-corrosão, anti-prova d'água, anti-respingo, entendeu? Então essa teoria técnica aí, isso aí nem eu sei muito, isso aí só quem sabe é quem já está mais de 20 anos trabalhando com isso, conhece as marcas boas que estão no momento e fez um pequeno curso técnico no Senai ou no Senac, tá certo? Ou em alguma faculdade. Então é isso. A explicação sobre pintura hoje estamos fazendo aqui. E agora eu vou parar e vou continuar meu trabalho porque eu quero terminar isso aqui, tá certo? Quero pintar e deixar isso aqui tudo bem branquinho. Não vou tirar esses acabamentos, olha. Buraco, prego, armador, não vou. Dá para deixar isso aqui top mais ainda? Dá, mas não é o tema hoje. O tema hoje é deixar isso aqui branco, que pediram. Para fazer acabamento e corrigir imperfeição, isso aí já é outra coisa. Isso aí já entra massa, cimento, lixa para lixar, lixadeira de orbital de parede. Então isso aí já é outra coisa, certo? Isso não vai fazer hoje não. Então é isso, galera. Hoje nós estamos trabalhando com isso aí. Pinturinha de supercal branco, certo? E espero que vocês tenham gostado da dica, galera. Valeu e tamo junto, galera. Um abraço e Deus abençoe todos. E é isso, vamos tentar. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas vamos tentar manter a calma e vamos trabalhar e progredir na vida. Valeu, galera.